Então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Para mim, sempre uma honra falar desse tema. Primeiro, ao Instituto Federal da Bahia, ao Marcos e todos os apoiadores dessa série de webinars que vai acontecer daqui para frente. Então, sem mais delongas, o Marcos já me apresentou e eu espero conseguir passar para vocês um pouquinho da minha experiência enquanto dosimetrista. Então, só para a gente entender melhor a profissão, primeiro a gente fala da visão nacional. Então, uma coisa que é bastante importante é que ainda não tem leis que regulamentam essa profissão no país. Então, embora exista dentro do Conselho de Radiologia e dentro do Conselho de Biomedicina essa função, não existe uma profissão de dosimetrista no país. A gente tem um pouco mais de 200 profissionais atuando, e esse dado ele é bem recente, ele foi feito em uma pesquisa agora, ele foi tirado de uma pesquisa feita recentemente pela Fundação Dom Cabral, juntamente com a Sociedade Brasileira de Radioterapia. Então, esse dado ainda não foi divulgado oficialmente. E a única referência que existe dos dosimetristas no nosso país é a Associação Brasileira de Dosimetristas, que foi criada em fevereiro de 2019. Foi fundada. A maioria dos dosimetristas no nosso país, eles são tecnólogos em radiologia e ou biomédicos, tá? E eles são especializados em dosimetria através de especializações, aprimoramentos, treinamento local ou pós-graduação, que a gente vai entender um pouquinho para frente depois. Com relação à visão internacional da função de dosimetrista, então essa profissão já é bem consolidada em outros países fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, onde a gente tem a Associação Americana de Dosimetristas Médicos. A gente vai entender por que enfatizar dosimetristas médicos. E além da Associação Americana, nos Estados Unidos também existe uma outra organização que é responsável por certificar os dosimetristas. Então, os dosimetristas nos Estados Unidos já são certificados de alguma maneira, já existe um título para os dosimetristas. Então, ainda com referência à Associação Americana, que é o que a gente tem de mais sólido com relação aos dosimetristas, a gente descreve o que é, né, um dosimetrista. Então, ele é um membro da equipe de radioterapia, que tem conhecimento das características físicas do equipamento que a gente usa para tratar os pacientes, tem conhecimento do procedimento em bracterapia e de planejamentos em bracterapia, e ele é capaz de realizar planejamento computadorizado, gerando distribuição de doses, sempre junto com o médico radio-oncologista e com o físico médico. Então, por que destacar sempre a questão da dosimetria médica ou da dosimetria clínica? Porque a gente tem uma diferença importante entre a dosimetria física e a dosimetria clínica. Então, a dosimetria física, ela se refere à medida de dose. Então, é colocar uma câmara de ionização dentro de um fantoma, com objetivos com vários tipos de objetivos. Um deles, por exemplo, é o comissionamento, que seria a gente adquirir todos os dados desse feixe, então a gente caracterizar ele com relação à energia, a gente caracterizar ele dentro de um volume ou um plano, enfim. E medidas de dose, por exemplo, que a gente faz mensalmente para verificar se esse equipamento está entregando a dose correta, digamos assim. Por outro lado, tem a dosimetria clínica, que se refere exclusivamente ao planejamento. Então, como que a gente vai fazer, quais serão as estratégias com o uso de radiação, com o uso atualmente de aceleradores lineares e outros equipamentos, de como a gente vai fazer para entregar a dose que o médico prescreveu, então a dose que precisa chegar no tumor, de forma a proteger os tecidos sadios, que é o principal objetivo da radioterapia. Então, existem várias estratégias para a gente fazer isso, e existem protocolos clínicos que nos dão um norte de como a gente pode fazer isso adequadamente. Uma observação que eu deixo aqui é com relação ao embasamento legal dessa função no país, não é uma profissão, de novo. Então, a gente tem a norma 6.10 da CNEM, onde lá na seção que fala do titular do serviço de radioterapia, que aqui no nosso país ele é o responsável pelo serviço de radioterapia de forma legal, e ele deve garantir que todos os planejamentos de tratamento sejam realizados por um especialista em física médica ou sobre a sua supervisão. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que não necessariamente o planejamento da radioterapia
tem que ser realizado por um físico, ele tem que ser supervisionado por um físico. Dessa forma, a gente permite que dosimetristas, por exemplo, façam planejamento de radioterapia. Algumas áreas do conhecimento que eu julgo necessário que um dosimetrista tenha para atuar. Então, primeiro, física das radiações, sim, muita física, a gente precisa entender isso e tomar posse desse conhecimento. A parte de dosimetria clínica, então, quais são as estratégias que eu vou utilizar para entregar essa dose ao paciente. Ter bastante noção de imagens médicas e de como manejar os PACs, porque a gente vai precisar importar e manipular essas imagens. Uma boa, excelente, digamos assim, excelente conhecimento de anatomia seccional e anatomia radiológica, talvez uma das características mais importantes de um dosimetrista. E é importante que a gente conheça sobre oncologia e epidemiologia, porque a gente vai saber o que a gente está fazendo com o nosso paciente, porque, de fato, aquela dose foi prescrita ou qual é o tipo de tumor que a gente está tratando. Isso é legal para a gente conseguir fazer um planejamento melhor, mas também como uma barreira de segurança. Então, se porventura a gente notar algo muito fora do padrão para um certo tipo de tumor, a gente pode servir como uma barreira de segurança. E a gente precisa conhecer gestão de riscos em radioterapia, já que a gente está falando bastante de doses altas, bem mais altas do que o normal no radiodiagnóstico, digamos assim. É importante que a gente saiba gerir os riscos associados à radioterapia. Com relação às atividades de um dosimetrista. Então, são inúmeras, lógico, eu citei algumas aqui que fazem parte da minha rotina, mas que também fazem parte da maioria da rotina dos dosimetristas no nosso país. Então, primeiramente, gestão de fluxos. Quando eu falo de fluxos, são os fluxos do paciente. Então, esse paciente vai chegar no serviço, ele vai ter uma indicação de radioterapia ou não, e daí são várias etapas que esse paciente vai passar. Dentro dessas etapas, a grande maioria delas o dosimetrista participa. Então, é importante que ele saiba exatamente como isso funciona, e inclusive que ele possa participar na construção desses fluxos para que eles sejam adequados. A parte de simulação, 2D ou 3D, delineamento ou contorno de estruturas, a parte de planejamento. Aqui eu citei todos os tipos de planejamento, porque enquanto associação e enquanto dosimetrista, eu acredito que o dosimetrista ele deve ser capaz de realizar todos os planejamentos, todas as técnicas de tratamento que existem hoje em radioterapia. Com relação à análise de imagens, então, os nossos pacientes, todos de radioterapia, eles passam por imagens de checagem de tratamento, então a gente checa se o posicionamento que ele foi simulado é exatamente o posicionamento que ele está sendo tratado. Isso pode ser feito de maneira offline, então o paciente faz imagem, trata e posteriormente a gente verifica e corrige para a próxima fração. Ou isso pode ser feito de forma online, que é o que a gente chama de radioterapia guiada por imagem. Então, antes do paciente tratar no próprio equipamento, a gente tem um software que é possível a gente comparar essas imagens e a gente vai entender um pouquinho mais para frente o que é isso. Eu deixo aqui duas atividades com ponto de interrogação, que é o controle de qualidade e a dosimetria física, e eu risco ela das atividades do dosimetrista, porque, de fato, essas duas atividades não fazem parte da responsabilidade do dosimetrista, ele pode auxiliar, mas ele não é o responsável por essa entrega, quem é o responsável por isso é o físico médico. É importante que ele conheça o perfil de serviço, então trabalhe nos indicadores desse serviço também. Ele pode ser, sim, supervisor de radioproteção no Brasil, desde que ele seja tecnólogo, ou, enfim, preencha todos os requisitos necessários do edital da CENEM. Então, ele tem que ter graduação em nível superior, né, não pode ser nível técnico. E não é incomum a gente encontrar dosimetristas fazendo a gestão das equipes de técnicos e tecnólogos, então, a gestão da equipe de operação do serviço. Aqui eu dei uma resumida bem grande com relação ao fluxo do tratamento dos pacientes, então, desde a chegada desse paciente no serviço até o tratamento, então, se ele tem indicação ou não de radioterapia. A parte de discussão, a gente define como ele vai ser tratado, simulação e pré-simulação, manipulação, fusão de imagens, delineamento de estruturas, sejam elas órgãos de riscos ou volumes altos,
a parte de prescrição de dose, planejamento, aprovação e tratamento. Dentro dessas etapas, eu destaquei aqui quais são as etapas que o dosimetrista participa. Então, a gente pode ver que boa parte do fluxo do dosimetrista está presente. Eu gosto de fazer uma analogia, principalmente nos dias de hoje, onde a gente não fala mais com as equipes, mas a gente chama as equipes de times. Então, eu faço uma analogia com um time de futebol, onde eu acredito que o dosimetrista fica no meio de campo. Por quê? Primeiro, pela formação base desse profissional, então ele tem formação de parte clínica e de parte física, lógico que dentro dos limites, né, mas a gente tem essa formação, e eu acredito que ele deve ser capaz de receber informação de todo mundo, então de toda a equipe multidisciplinar, médicos, físicos, e ele consegue passar, ou deve conseguir passar essas informações para a equipe de operação, de uma forma mais clara, porque de alguma maneira ele também fala a língua de quem está tratando esses pacientes. Então, eu vejo ele no meio do campo, como um interlocutor, digamos assim. Começando lá pelo fluxo, então, quando eu coloco discussão, eu coloco porque todo paciente na radioterapia, ele é único, mas a gente tem alguns protocolos que nos guiam e que a gente precisa seguir para tratar esses pacientes, que já nos dizem o que fazer com uma certa segurança. Então, quando o paciente chega no serviço, e não é incomum que a gente tenha que discutir entre a equipe inteira qual é o melhor protocolo para aquele paciente, qual é o melhor protocolo que existe atualmente para aquele paciente. Então, além de conhecer os protocolos e opinar nesse sentido, é importante que o dosimetrista se mantenha sempre atualizado, porque são protocolos que mudam com muita frequência, e são atualizados e aparecem novos protocolos. Então, aqui são só alguns exemplos que eu trouxe para vocês hoje. Com relação à pré-simulação e simulação, então, como eu citei anteriormente, tem os protocolos, e os protocolos têm requisitos. Quando não são protocolos internacionais, é importante que a gente tenha protocolo dentro do próprio serviço. Então, como a gente trata cada tipo de doença, é importante isso. E os protocolos, ele tem algumas coisas especiais. Então, alguns protocolos requerem, né, um tipo de aquisição de imagem especial, como ressonância, como PET-CT, como aquisição 4D. É importante que a gente saiba qual é o melhor acessório de mobilização a ser utilizado naquele caso. E aqui eu trouxe um exemplo bem básico de interação com a equipe multidisciplinar, que é com relação ao preparo nutricional para determinada aquisição. Então, por exemplo, vocês podem ver aqui, tem uma próstata, um tratamento de próstata, né, um desenho para tratamento de próstata, que o paciente foi adquirida a imagem com o reto vazio. Isso a gente faz basicamente por dois motivos. Primeiro, porque a gente simula a pior situação desse paciente em questão de DVH, e outra porque é mais fácil a gente reproduzir esse reto vazio todos os dias. É mais fácil reproduzir um reto vazio todos os dias do que um reto cheio igual todos os dias. Vocês podem ver que essa próstata em verde desenhada aqui é a próstata da simulação. E quando o paciente chegou para tratar, ele estava com esse reto cheio. Então, ele empurrou a próstata, vocês podem ver a diferença entre um desenho e outro. Vamos voltar aqui, ver se eu consigo. Pronto. Ó, então, esse desenho em laranja é o desenho com base no dia de tratamento. Então, se ele tratasse com aquele reto cheio, o volume de tratamento que a próstata teria saído da onde a gente esperava. Então, tem algumas coisas que o dosimetrista precisa pensar juntamente à equipe para garantir a segurança do tratamento. E esse é o momento de pensar, antes de planejar e antes de tratar. Aqui, esse vídeo é só mostrando a confecção de uma máscara, que é o que a gente utiliza para imobilizar os nossos pacientes de crânio e cabeça e pescoço. Com a questão de manipulação e fusão de imagens, então, eu destaco que os avanços em imagens médicas, eles beneficiaram muito a radioterapia. Em que sentido? A gente consegue, por exemplo, ver que tem um tecido anormal, digamos assim, nesse paciente. Esse é um tratamento de cabeça e pescoço. Mas ele fica muito mais evidente quando a gente faz o uso do PET-CT, por exemplo. Só que eu preciso conhecer esse tipo de imagem para saber utilizar ela adequadamente, e eu preciso sobrepor essa imagem à minha imagem de planejamento de simulação.
Então, isso é o registro ou a fusão de imagens, é essa sobreposição entre duas modalidades de imagem. Um outro exemplo aqui também, a gente tem um crânio que parece estar saudável, mas que, na verdade, quando a gente faz o uso da ressonância, a gente vê que não, que a gente tem uma lesão nesse paciente. Com relação ao delineamento de órgãos de risco ou órgãos em risco, o que a gente fala sobre isso? É todas as estruturas que estão em volta da região que eu preciso tratar. Então, esses são os órgãos que estão em risco, digamos assim. Então, aqui é o momento que a gente utiliza bastante dos conhecimentos de anatomia radiológica e de anatomia seccional, né? E o que a gente está fazendo nesse momento? A gente está contando para o sistema onde é que fica cada órgão. Então, onde é que fica a parótida, onde é que fica a medula, onde é que ficam os construtores de faringe. Então, o sistema, quando a gente importa esse paciente para o sistema, quando a gente coloca esse paciente dentro do sistema de planejamento, ele reconhece esse paciente como um corpo. Mas ele não sabe onde está cada coisa. Eu preciso contar para ele que aquele conjunto de pixels corresponde exatamente a um órgão. Então, isso é o contornar, isso é o delinear aquela estrutura, delimitar aquela estrutura. Para isso é importante que a gente tenha domínio dos protocolos de novo, porque cada protocolo exige determinados desenhos, determinadas estruturas que sejam cuidadas, digamos assim. E também, para facilitar a nossa vida, é possível que a gente monte templates no nosso serviço. Então, quando eu importo esse paciente, automaticamente eu também já seleciono quais são as estruturas que eu preciso desenhar. Então, já estudei aquele protocolo já me disse o que eu preciso desenhar, e a partir disso eu gero um template para que eu possa usar para os próximos pacientes. Esse site é um site bem legal, que eu vou mostrar para vocês posteriormente, é o eContour, e ele descreve exatamente como desenhar cada estrutura, e ele te dá a referência, então ele é bem legal, ele tem um acesso gratuito, é só você cadastrar o e-mail, e ele te mostra, dentro de todos os casos que ele dispõe, todas as estruturas, inclusive os órgãos-alvos. Outro site importante que também nos traz, né, Atlas de contorno, é o site da RTOG. Então, da mesma forma que o eContour, mas aqui é uma fundação, então é uma organização bem maior que visa a pesquisa em radioterapia e oncologia. E ele traz atlas bem explicadinhos de como desenhar cada coisa, tanto os órgãos de risco quanto os volumes alvos. Aqui, de novo, o eContour, só para vocês entenderem como ele funciona, qual é a carinha dele. Então, é só fazer o login, o site é econtour.org, tá? É bem fácil de acessar, se você digitar no Google eContour, ele vai aparecer lá. E um outro ambiente que eu trouxe para vocês é o site da Pronou. Esse site é um site bem interessante, e por dois motivos. Um, porque ele também te ensina, mas porque ele compara o teu desenho com o desenho de um especialista. Então, ele te dá o quão próximo você está desenhando de um especialista, te dá uma nota e até um certificado com relação a isso. Então, você pode testar os seus desenhos nesse site. Lógico, tem alguns desenhos que são gratuitos e outros são pagos, mas é uma plataforma bem interessante. Isso tudo online, você não precisa ter um sistema. Você pode entrar e dentro do próprio site tem o sistema deles. Quando a gente fala contornar, delinear, é de fato um trabalho braçal. Então, esse vídeo que vocês estão vendo, ele está bem acelerado, tá? Mas ele está mostrando que é o que a gente faz. A gente desenha corte a corte da imagem, um órgão determinado, nesse caso, tronco. E esse corte a corte, depois ele vai virar um volume, já que eu estou falando de imagens tridimensionais. E tendo esse volume, a gente consegue poupar esse volume ou desviar desse volume. E isso funciona também para os órgãos que a gente quer, os volumes que a gente quer tratar. Então, esses em verdinho mais claro, ou ciano, azul claro, são as lesões. Então, eu tenho tronco e eu tenho lesões que foram desenhadas nesse paciente. Dessa forma que eu conto para o sistema o que eu devo tratar e o que eu devo proteger. E o trabalho é, de fato, braçal, como vocês viram aqui.
Quando eu falo de planejamento de radioterapia, eu falo que o dosimetrista pode planejar todos. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos. Então, o primeiro que eu trago é a radioterapia bidimensional, ou 2D, que a gente fala, que já quase não é vista mais, né? Inclusive no Brasil, são raros os lugares que ainda fazem. Tem uma questão de cobertura de pagamento, mas, enfim. Como que a gente calculava a radioterapia 2D? A gente calculava a dose num ponto, então eu prescrevia a dose nesse ponto central aqui, e eu abria um grande quadrado, quando muito eu tinha blocos de proteção para proteger algumas áreas, mas apenas com uma referência óssea. Eu achava o meu tumor, eu mirava no meu tumor e acreditava que esse tumor estava dentro dessa grande caixa, tá? Que é o que vocês estão vendo aqui. Isso é uma visão planar desse planejamento. Então, eu considerava, com relação a um pão, por exemplo, como exemplo, eu utilizava só uma fatia desse pão para calcular a dose que chegava em todo o pão, tá? Então, basicamente, eu torcia para que o tumor tivesse dentro desse grande quadrado. E se ele tivesse na borda ou fora, enfim, ou se eu estivesse irradiando uma área muito maior do que o necessário, eu não sabia, eu não estava vendo isso, tá? Mas aí vem o advento da tomografia, que na verdade a radioterapia 3D, ela iniciou por um grande avanço no radiodiagnóstico e não em si na radioterapia, que aí a gente começou a ver nas tomografias, quando a gente fazia tomografia de planejamento, onde estava cada coisa e o que eu precisava proteger de fato. Então, eu tenho o volume de tratamento e eu tenho os órgãos de risco. Não era incomum no 2D a gente abrir campos abertos, que a gente chamava, sem essas proteções aqui, e irradiar todo esse quadrado. Então, tá, eu ainda não tenho uma perfeição, mas eu já tenho algo muito melhor do que irradiar toda essa quantidade de alça desses pacientes, por exemplo, para garantir que eu estava irradiando o tumor. Já é algo mais conformacional, que a gente chama, ele já está conformado ao volume de tratamento. Aqui um exemplo de um planejamento 3D. Então, vocês estão vendo o volume aqui que gera lá no sistema depois que a gente termina de desenhar. Então, o que a gente faz no planejamento 3D é definir os campos, as entradas por onde a radiação vai irradiar o paciente, define as proteções desses campos. Então, aqui nesse caso, a gente utiliza MLC, mas isso pode ser feito com um bloco também de alói, de chumbo, enfim. Também já pouco utilizado, mas ainda existe. E assim fica o paciente, as entradas de campos no paciente no aparelho. Quando a gente calcula essa distribuição de dose que a gente tem. É algo muito próximo de uma forma geométrica, mas já é bem melhor do que simplesmente abrir um grande quadrado e garantir que o tumor estava ali dentro, tá? Mas ainda tem um formato bem geométrico. Outra coisa importante do 3D é que ele conseguiu, né, a gente conseguiu através dele, ter gráficos que nos mostrem, nesse caso, esse gráfico aqui, o que está chegando de dose em cada estrutura. Então, a gente também não sabia disso antes, a gente só prescrevia dose no tumor e seguia em frente. Outro tipo de técnica de tratamento e de planejamento da radioterapia atual é a radioterapia de intensidade modulada ou arco modulado volumetricamente. Então, o que é isso? Ao invés de eu ter campos abertos e lâminas estáticas desenhando o meu tumor, agora as lâminas se mexem. E com isso, elas irradiam por mais tempo ou menos tempo algumas regiões. Isso permite que eu consiga poupar mais o tecido sadio adjacente e tratar mais conformal o meu tumor. Então, aqui a gente tem um exemplo de tratamento de próstata, onde a gente tem cores mais quentes, a gente tem mais dose, do que onde a gente tem cores mais frias, tá? A dose na radioterapia ela é sempre vista assim. Então, o Gantry gira, que é o aparelho girando aqui que vocês estão vendo, e ele irradia mais tempo, onde não tem altas, e cores mais frias são doses mais baixas. Então, aqui, ó, ele tá bem devagar, quando não tem nenhum órgão que está na frente do feixe, nenhum órgão de risco, quando tá só o volume de tratamento. E com isso, ele consegue, de uma forma, desenhar, através de várias entradas de feixe, né, deixa eu pausar aqui,
Então, várias paradas do Gentry, ele para em várias posições e desenha a dose em volta da região que eu quero tratar. Então, essa é a forma que ele modula no IMRT. No caso do VMET, então, também é outra forma da gente modular a radiação. Então, ao invés agora do Gentry parar em determinadas posições, ele gira em torno do paciente. E com isso, a gente tem mais graus de liberdade para poder modular essa dose. Então, a gente tem 360 graus de liberdade para modulação de dose. Estão me ouvindo? Tudo bem aí? Sim, tudo perfeito. Estamos ouvindo bem. Obrigada, Marcos. Então, tá. Aqui eu trouxe um vídeo para vocês de planejamento, desculpa, deixa eu voltar, de arco, tá? Que é uma das modalidades de radioterapia modulada. Então, mostrando para vocês como que a gente seleciona os arcos que a gente vai usar para tratar esse paciente. Então, como serão as voltas em volta desse paciente, como a gente vai fazer isso. Tá? Mostrando que agora não tem mais aquelas lâminas simplesmente fechando a região que eu não quero tratar. Então, vocês vão ver no próximo vídeo que essas lâminas vão se mexer e vão desenhar essa dose no meu tumor. E agora a gente vai para uma janela que a gente chama da janela de otimização. Nessa janela de otimização, então até esse momento meu planejamento ele era completamente dependente do operador, do planejador. Então eu defini os campos que eu queria tratar e, enfim, né, tudo dependia de mim. Agora não mais, agora eu posso usar uma parte do software, que é um algoritmo, que eu conto para ele exatamente o que eu quero de dose no tumor, e o que eu quero, quais são os tecidos que eu quero poupar, e qual é a limitação de dose nesse tecido, e ele vai achar uma maneira, através de um cálculo de fluência de dose, de chegar nesse resultado. Não é tão linear assim, não é tão simples assim. É uma curva de aprendizado, a gente precisa conhecer esse sistema, mas agora não depende exclusivamente de mim, depende também de um software e de um algoritmo de cálculo, tá? Nesse vídeo, a gente pode ver já o resultado desse tipo de planejamento. Então, agora eu não tenho mais aquela caixinha, eu já tenho a dose desenhada no tumor, tá? E vamos ver ali como é que fica a modulação do feixe. Como que ele modula? Então, ele vai mexer as lâminas, enquanto ele gira em torno do paciente, tem uma variação de taxa de dose também, então, quanto de dose é entregue por tempo, né, por segundo. E assim ele consegue desenhar e fazer essa fluência bonitinha para poupar os tecidos sadios adjacentes e entregar a dose exclusivamente no meu volume tumoral. Quando a gente fala adjacente, não é só adjacente do lado, né? A gente tem, por exemplo, aqui um exemplo que a gente está poupando a uretra desse paciente, não deixando chegar dose alta nessa uretra. Essa é uma modalidade de tratamento de SBRT de próstata. São doses bem altas. Seguindo ainda com relação à parte de SBRT, então, eu já citei SBRT de próstata. Eu não trouxe aqui casos de radiocirurgia de crânio, mas eu trouxe um caso de dose alta. Então, a gente está fazendo doses mais altas, que a gente chama de doses ablativas. Então, frações bem grandes, a gente usaria aqui por dia 2 grays, e nesse caso a gente está usando 10 grays por dia. Então, quando a gente tem doses maiores, a gente tem maior restrição nos órgãos de risco, inclusive quando a gente tem curvas de dose baixa. Essa curva que a gente está vendo aqui é uma curva considerada de dose baixa, mas ainda assim é importante a gente garantir que ela não atinja os órgãos de risco. Esse é um tipo de planejamento bem complexo, exige bastante atenção, mas ele pode ser realizado por um dosimetrista também. Com relação ao tratamento do paciente, então, uma das funções do dosimetrista é orientar esse tratamento. Então, ele conhece esse paciente antes da equipe técnica, tá? Ele fez parte de todo o planejamento, então ele deve saber orientar a equipe técnica com relação
a como esse paciente deve ser posicionado, a como ele deve ser tratado. A gente tem que passar segurança para a equipe, tá? E como eu já mencionei anteriormente, não é incomum ter dosimetrista na posição de liderança da equipe técnica, tá? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, e eu coloquei uma das funções durante o tratamento do dosimetrista, que é a análise de imagens online. Então, quando eu falo de análise de imagens online, é aquela imagem que é feita antes do paciente tratar, e eu já faço o ajuste, tá? Então, aqui eu estou mostrando o aparelho está fazendo as imagenzinhas lá no bracinho, ele gera essas imagens, e eu comparo essas imagens com a imagem de simulação. Aqui é a mesma coisa, se esses bracinhos se mantiverem abertos e o aparelho girando, eu tenho um cone beam, então uma tomografia de baixa qualidade, mas que a gente pode utilizar para comparar com a tomografia de planejamento. Essa função e a responsabilidade dessa atividade, ela é do médico, tá? Acabou, na verdade, que com o treinamento das equipes, a equipe de física médica, tanto física quanto dosimetrista, passaram a cumprir essa função. Mas hoje, com o tempo passando, a gente já com a equipe bem treinada, a gente já pode dizer que essa função já não é nem do médico, nem do dosimetrista, nem do físico mais. Essa função agora é dos técnicos, tecnólogos e operadores dos equipamentos. Então, quem está tratando esse paciente deve ser capaz hoje de conseguir sobrepor essas imagens e saber se esse paciente está no posicionamento certo. Então, isso é um ganho bem grande da radioterapia e dos departamentos, que tem facilitado bastante o nosso serviço e a gente consegue ter um fluxo melhorado nesse sentido. Ainda com relação ao papel do dosimetrista na radioterapia, então a gente tem, se a gente resumir a radioterapia em 3 funções ou 3 profissionais, a gente tem o dosimetrista no meio de campo de novo, então com uma função bem mesclada. Por que eu falo isso? Porque é muito comum ver dosimetrista cumprindo função de técnico ou tecnólogo, e também é comum ver dosimetrista cumprindo função de físico. Aqui eu trouxe algumas das atividades só, não trouxe todas de nenhum dos 2 profissionais, mas para a gente entender. É bem comum ter dosimetrista fazendo a tomografia de simulação desses pacientes, dos pacientes da radioterapia. Tem uma questão legal com relação a isso, mas não vem ao caso. Não é também difícil encontrar dosimetrista confeccionando acessório de mobilização, então, ou o colchão que a gente vai utilizar para esse paciente deitar para tratar, ou a própria máscara que eu já mostrei para vocês. E ainda, num cenário nada ideal, a gente também tem dosimetristas tratando pacientes, tá? Por outro lado, o dosimetrista também pode cumprir a função de planejamento, que é o que a gente mais busca, digamos assim, tá? Aqui eu coloquei delineamento um pouco apagadinho, porque não é função de físico, mas como não existiam dosimetristas no país, durante muito tempo o físico cumpriu essa função, tá? Alguns físicos desenhavam. A parte de bracterapia, tanto de planejamento quanto de preparação para o tratamento dos pacientes, e o cálculo de dose. Então, vocês podem ver que essas funções nos departamentos são dos físicos e essas são dos técnicos, mas não é incomum que dosimetristas cumpram essas 2 funções. Só para a gente esclarecer melhor essa situação, assim, para não ficar tão chato, que parece que tem um profissional tentando assumir tarefas de outros 2 profissionais, que não é uma grande verdade, tá? Esse slide, essas informações eu tirei de uma aula do Anderson Pássaro, do físico, que era, na época, físico do HCOR em São Paulo, foi dada no Congresso Brasileiro de Radioterapia em Belo Horizonte, e ele retirou essas informações do site da Associação Americana de Física Médica. Então, assim, aqui são as atividades e as funções dos físicos, que são bastante, e eu destaquei algumas palavras só para a gente pensar juntos. Então, compra de equipamentos, proteção radiológica, construção de bunker, instalação, aceitação, comissionamento, levantamento de dados dosimétricos, procedimentos para os cálculos, garantia de qualidade, segurança do trabalhador e do paciente, agenda de manutenção e a tentativa de tornar o tratamento de radioterapia mais custo-efetivo, maneiras de tornar, né, o tratamento de radioterapia mais custo-efetivo.
Dentro de tudo isso, se a gente for olhar bem, tem apenas uma dessas funções que se mesclaria efetivamente com a função do dosimetrista. Então, que é participar na aquisição de dados do paciente, que é a parte de simulação, planejamento, implementação e avaliação do tratamento usando acelerador linear. Então, teoricamente, só nesse momento é que as funções se mesclam. Se a gente consegue formar um profissional adequadamente para realizar essa função, a gente consegue que os físicos realizem todas as outras funções adequadamente. Se você for pensar, é bastante coisa para fazer. Então, não é bem assim quando a gente está tentando mesclar as funções, tá? Não é essa a verdade. Tem espaço para todo mundo. É isso que eu quis mostrar com esse slide. O perfil do dosimetrista no Brasil. Então, esse é um mapa, só para vocês entenderem, é um mapa de fluência de dose. Mas aqui a gente mostra através das cores. Então, cores mais quentes, mais dose, cores mais quentes, mais dosimetristas. Onde estão concentrados os dosimetristas no Brasil, tá? Com relação à formação, esse gráfico foi retirado de uma pesquisa de mercado feita pela Associação Brasileira de Dosimetristas no início de 2019. Então, a maioria dos profissionais são tecnólogos, seguido de biomédicos, e tem alguns técnicos que acabaram ficando da formação local, enfim, e eles atuam como dosimetristas nos seus setores. Como, de volta, essa formação não tem nenhum embasamento legal, essa profissão não tem embasamento legal, existem outros profissionais que também atuam como dosimetristas, são poucos, mas tem. Aqui a gente tem o exemplo de um biólogo. Como é a formação específica desse profissional? Porque a formação de base a gente já conhece, mas como de fato o tecnólogo ou o biomédico se torna dosimetrista? Então, tem algumas maneiras, as principais são essas 4 que vocês estão vendo. A primeira é a residência ou aprimoramento. A gente não tem residência multiprofissional ainda no Brasil, por uma questão legal também, mas já está encaminhando para ter. A residência é um formato de treinamento em loco. Então, você fica 2 anos dentro de um hospital, onde você acompanha e faz as atividades de um dosimetrista em tempo real. Então, você não tem, como é que eu vou te dizer, tempo para errar, você tem tempo para aprender, né? Então, você está tratando o paciente já cumprindo a sua função. É bem pesado, é uma carga horária bem grande, então são 60 horas semanais durante 2 anos. Tem também a parte teórica nessa formação, e aí você consegue ter uma visão bem grande de qual é, de fato, a função do dosimetrista, tá? De qual vai ser o seu futuro, digamos assim. Outro tipo de treinamento, de formação, é o treinamento no próprio serviço. Então, a maioria dos dosimetristas são formados assim no nosso país. São profissionais que, por vezes, se destacaram na operação dos equipamentos e foram levados para dentro da equipe da física médica para serem treinados enquanto dosimetristas. Tem as pós-graduações também. 25% dos dosimetristas no Brasil são formados através de pós-graduação, que são as pós que a gente conhece, que são mais teóricas do que práticas, digamos assim, tá? Em sala de aula mesmo. E a gente tem uma pequena porção ali que foi formada através de cursos de curta duração. Eu deixo aqui para vocês as instituições que dispõem desses tipos de formação. Então, atualmente no Brasil, a gente só tem o Erasto Gettner e o Hospital de Amor, em Barretos, que oferece o aprimoramento ou a residência para dosimetristas. E a pós-graduação mais conhecida por todos no Brasil é a pós-graduação do Hospital Albert Einstein. Aqui eu trouxe um gráfico comparativo, na verdade, de todas essas pesquisas, que essas pesquisas começaram antes da fundação da associação, então começaram em 2017. Então, 2017, 2018, 2019. O que os dosimetristas estavam fazendo nesses anos? Quais eram as funções dos dosimetristas? Então, vamos lá. A gente vê que, de tudo que eu falei para vocês lá, o dosimetrista ele acaba ficando, boa parte, a maioria deles, na parte de simulação, delineamento e fusão de imagem. Com relação aos planejamentos, a gente vê que teve uma melhora bem importante com relação ao planejamento 2D. Então, legal, já tem dosimetrista planejando e calculando. Teve uma pequena melhora com relação ao planejamento 3D, mas uma melhora bem importante com relação ao MRT VMAT. Então, a gente está conseguindo ganhar um espaço no mercado de planejar coisas mais complexas.
tá? E outro fator importante aqui, que fica de volta para pensar, é que os dosimetristas passaram a não ser tão essenciais assim na dosimetria e no controle de qualidade. Então, talvez a gente tenha o mercado se organizando aí nos próximos anos para que todo mundo consiga dar o seu melhor na atividade do dia a dia. Então, dosimetristas fazendo planejamento na parte clínica e físicos mais na parte de controle de qualidade, dosimetria, supervisão e gestão. Um pouquinho sobre a Associação Brasileira de Dosimetristas. Então, ela foi fundada em fevereiro de 2019, atualmente nós somos 78 sócios. É bem pouco se a gente pensar com relação ao montante de dosimetristas no país, mas a gente tem um longo caminho pela frente para chegar em todo mundo. Nós temos tecnólogos, na verdade a associação ela entende como dosimetrista, tecnólogos, biomédicos e físicos, então formação de nível superior, e aqui a gente coloca físico por uma questão conceitual, então, porque a gente sabe que tem muitos físicos atuando como dosimetrista, então físicos planejadores apenas, que não se dedicam às outras tarefas, não se dedicam, ou enfim, não têm as outras tarefas, não cumprem. Isso não é feio, tá? Isso é um físico cumprindo função de dosimetrista, e tudo bem, deveria ser visto assim. Então, é uma questão conceitual, tá? Como que a gente busca fazer o nosso trabalho? Através da educação continuada. Então, a gente incentiva, sim, os nossos associados a estarem nos congressos, nos eventos, a fazerem cursos, a estarem aqui no webinar, para que a gente continue aprendendo. Então, fortalecimento profissional, mostrando para o mercado que a gente está aqui, que a gente está tentando aprender para assumir as nossas funções, tá? E reconhecimento desses profissionais do mercado. Tem alguns dosimetristas que nem eles sabem direito que eles são dosimetristas, tá? Então, isso não é incomum também. Agora um pouco menos, mas já foi mais. E um ponto bem importante é que a gente vai ter a prova de titulação, que está prevista para março de 2021. E qual é o nosso objetivo com essa prova de titulação? Então, como a gente não tem nada dizendo o que precisa para ser dosimetrista legalmente, a gente achou por bem ter uma maneira de mostrar para o mercado quais são os profissionais que estão devidamente preparados para atuar. Isso não quer dizer nada legalmente, eu não posso impedir um dosimetrista que não tenha titulação de atuar, mas é uma forma do mercado reconhecer os profissionais que estão bem preparados para estarem no mercado. Um pouquinho só dos feitos da associação durante esse 1 ano e meio aí, desde que ela existe. Então, a gente teve o primeiro encontro de dosimetristas, que foi onde teve a fundação da associação, foi em São Paulo. A gente teve o segundo encontro de dosimetristas, que foi em Curitiba, e aí a gente passou de 1 dia para 2 dias, a gente deu um passinho maior. A gente teve uma sala dedicada no Congresso Brasileiro de Radioterapia, um convite para ter um módulo dedicado no Congresso Brasileiro de Física Médica. A gente conseguiu, né, e acredito que a associação tenha incentivado um pouco essa questão também, a abertura de um novo centro de formação no Hospital de Amor em Barretos. Tem uma parceria com a MD, não digo estreita, mas bastante boa, então a gente, no aniversário de 1 mês da associação, a Associação Americana de Dosimetristas fez um vídeo para a gente, respondendo várias questões com relação aos dosimetristas, foi bem interessante, com várias perguntas de dosimetristas brasileiros. E aqui tem o projeto RT 2030, que é um projeto do qual a associação faz parte, que eu represento a associação, que é um projeto que está tentando fazer, levantar o que é preciso para a radioterapia em 2030, então na próxima década, alcançar um padrão médio para avançado dentro do Brasil. Então, o que a gente precisa de RH, de estrutura física, de equipamento, de formação, para que isso seja possível. E de volta a titulação de profissionais. Esse é o nosso site, então eu deixei ele no final, mas quem quiser entrar, essa foi a nossa assembleia de fundação, minutos antes, né, que a gente ainda tinha alguns convidados. E lá vocês vão ter várias informações, então, quem a gente é, quem faz parte da diretoria, por que a gente fundou a associação, quem são os associados da ABD, algumas aulas, alguma parte de material científico. Aqui eu coloco para vocês que é interessante, quando eu fiz esse slide, eu notei que nessa época a gente tinha só 100 dosimetristas que a gente sabia da existência no país. E esse número já dobrou. Então, pode ser aí que
Tem vários fatores, óbvio, a gente não sabia da existência de todo mundo, mas eu acredito que algumas vagas tenham sido abertas também depois da formação da BD. Mas vamos ver qual é a realidade sobre isso. E a gente tem uma aba de novidades, que é uma aba que a gente coloca tudo que a gente está fazendo e tudo que a gente pretende fazer, tá? Então, tudo que vocês quiserem saber sobre a associação das nossas atividades está nessa aba. E aqui eu trago para vocês um dado de uma outra pesquisa que eu fiz para dar uma aula também sobre esse mesmo assunto que a gente está conversando hoje, que foi uma pesquisa que eu fiz com os físicos médicos. Então, eu queria saber o que o mercado esperava da gente. E nada melhor do que perguntar para as pessoas que geralmente são as pessoas que nos contratam e as pessoas que nos supervisionam, que são os físicos médicos. Então, o que vocês esperam da gente, né? Foi essa a pergunta. E aqui aparecem várias outras, várias palavras que a gente já viu ao longo dessa aula, mas bastante coisa diferente, bastante coisa que a gente precisa pensar, que tem a ver mais com uma característica pessoal e não tanto técnica desses profissionais. Então, são profissionais que têm que ter versatilidade, tem que ser proativo, tem que ser maleável, tem que ser intermediário nessa equipe, como eu citei lá no campo de futebol, senso crítico, te adaptar às situações, ter conhecimento em física, comprometimento. Então, várias coisas que já foram faladas, mas eu acho bem importante a gente pensar nessas características pessoais deste profissional. Então, o que esperam da gente dentro de uma equipe, dentro de um time, e não só tecnicamente. Legal, a gente sabe o que eles querem, mas a gente sabe o que a gente quer? Então, essa é uma pergunta que eu deixo aqui para todo mundo que já é dosimetrista e para quem quer ser. Então, será que a gente está pronto para escolher o nosso caminho? Então, a gente tem um mercado que tem essa necessidade, então, tem vaga, tem necessidade, está expandindo, está crescendo tecnologicamente, vai precisar desse profissional. E a gente está pronto para escolher que a gente realmente vai assumir isso? Como que a gente vai assumir isso? Qual a melhor forma de assumir isso? Então, eu acredito que para a gente assumir esse caminho, para a gente assumir esse mercado, a gente precisa ter capacitação para assumir a necessidade do mercado. Então, a gente precisa formar, ter uma cultura de formação profissional. Então, talvez deixar de treinar esses profissionais exclusivamente nos seus locais de trabalho e começar a ter formações oficiais de dosimetristas no país, para que a gente, de fato, forme profissionais que possam cumprir as necessidades do mercado. Com relação ao futuro da profissão, então, eu disse para vocês, e já contei que nosso mercado está crescendo e as vagas estão abrindo. Então, a gente vai ter novas atribuições, como a gente já viu ali que já cresceu a quantidade de dosimetristas fazendo planejamento, e com isso a gente tem novas responsabilidades. Então, eu deixo aqui uma frase de efeito conhecida dos quadrinhos aí. Então, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, para a gente pensar de fato nisso, que não é simplesmente assumir as tarefas, mas a gente tem que se tornar responsável por elas. E aí, algo que nos assusta um pouco, que é a questão de automatização dos sistemas. Eu estou aqui até agora falando para vocês que o dosimetrista é importante no planejamento, que ele deve saber fazer planejamento, que ele tem que contornar, que ele tem que delinear. E aí? E a gente sabe que os computadores estão avançando, que as coisas estão acontecendo, e que em algum momento, que já acontece algumas vezes, esse computador vai fazer essas funções sozinho, através de inteligência artificial. Por exemplo, esse vídeo que eu estou mostrando para vocês é um sistema da BrainLab, que tudo que eu estou mostrando, esse vídeo não está acelerado, ele está fazendo em tempo real. Então, eu estou mostrando para vocês aqui o sistema delineando todas as estruturas sozinho, simplesmente sozinho. Ele reconhece que é uma tomografia de crânio, que é uma ressonância de crânio, e ele vai procurar as estruturas ali dentro e vai delinear. Então, assim, tem a outra questão também de planejamento, também já tem softwares fazendo nessa mesma direção. Pode tirar o volume, pronto. Tem software nessa mesma direção já de planejamento, então ele faz tudo praticamente sozinho também. Aqui é um software da Varian, que é RapidPlan, o nome dele. Ele tem templates e você simplesmente joga o paciente ali e ele vai correr atrás de buscar os objetivos de uma base de dados. Então, ele já sabe que dentro da base de dados dele, ele tem o melhor. E ele vai trabalhar para que o teu planejamento fique dentro daquele melhor, dentro daquela base de dados. E aí?
E quando a automatização chegar, e eu coloco chegar entre aspas, porque ela já chegou, tá? Então, a gente tem que pensar algumas coisas. Eu coloco aqui que a radioterapia de volta ela é paciente específico. Então, quando a gente fala de computador, a gente está falando de padrões, e não necessariamente esse padrão ele encaixa para todo paciente. Então, isso é uma coisa para a gente pensar. Tá? A gente precisa estudar os protocolos clínicos para a gente poder alimentar a base de dados. Então, o computador ele só vai fazer alguma coisa, só vai calcular, ou só vai te propor uma solução, desde que ele tenha uma base de dados alimentada. Quem vai alimentar essa base de dados? Quem vai estudar esses protocolos? Né? Então, é uma tarefa que a gente pode começar a pensar, né? E eu ainda acho que a radioterapia depende de competências humanas. Então, por mais que o sistema vá planejar, vai fazer tudo sozinho, a gente ainda vai ter ajuste para fazer, a gente vai ter casos de planejamento que tem que ser personalizado, então, casos muito diferentes que o computador não vai conseguir resolver sozinho, e principalmente a tomada de decisão. Então, o computador ele vai te propor uma solução para o teu problema, mas quem vai ter que definir e decidir se aquela solução é ideal ou não é o humano, né? E de volta, gerir os fluxos clínicos, porque o computador ele sabe o que ele tem que fazer, mas de repente ele não sabe exatamente a ordem que ele precisa fazer ou quem é mais importante fazer antes. E continuar mostrando para ele o caminho, né? Ele faz muito bem, mas você precisa direcionar para que você tenha um resultado adequado. E para pensar, então, de volta, deixe para todo mundo, onde queremos chegar. Então, o mercado está aí, a gente está preparado ou não, como que a gente vai chegar, a gente quer chegar. Qual é o nosso espaço? Então, tem espaço, e a gente precisa conhecer esse espaço, tá? Para que a gente consiga, de fato, assumir a nossa posição. Como que a gente vai acompanhar essa evolução tecnológica? Lógico, a gente não vai ser tirado do mercado, e isso não vai acontecer para o ano que vem, enfim, mas a gente precisa acompanhar toda a evolução tecnológica, inclusive de técnicas de radioterapia, de novos equipamentos, não estou falando só de software, estou falando de toda a questão da radioterapia. Qual é o nosso papel na equipe multidisciplinar? Então, não é simplesmente sentar na frente de um computador e delinear ou planejar, a gente precisa, sim, saber conversar com todo mundo para que a gente entregue um tratamento integral para o nosso paciente. Então, a gente precisa saber conversar com a nutrição, com a enfermagem, com a odontologia, para saber se aquele efeito que o paciente está tendo já é um efeito esperado ou não, se é de fato da radioterapia ou não. Então, a gente precisa conhecer todas essas áreas. Importantíssimo para mim a união entre os profissionais, nós somos poucos profissionais no Brasil ainda, não tem como a gente segregar, não tem como a gente querer dividir, tá? E eu destaco muito aqui a pós-responsável, talvez tenha sido um ponto que eu tenha batido muito durante a aula, mas a gente tem que ter responsabilidade para assumir a função de dosimetrista. Quando eu digo responsabilidade, eu falo em capacitação, eu falo em reconhecimento, eu falo em várias questões que dependem do mercado, mas dependem bastante da gente também. Então, a gente tem que estar pronto para assumir essas responsabilidades. E aqui, para encerrar, então, uma foto do segundo Encontro Brasileiro de Dosimetristas, que foi em Curitiba. A foto da equipe que trabalha comigo, de médicos e físicos, o William, o Ademar, a enfermeira Mariana. Então, agradecer a todo mundo aí pela parceria, sempre que a gente precisa se dedicar, por exemplo, para montar uma aula. Aqui fica o meu e-mail, então se tiver alguma dúvida ainda remanescente que a gente não conseguir tirar no final da aula por questão de tempo, podem me escrever. O site da associação, e eu deixo aqui o convite para todo mundo participar com a gente do terceiro encontro de dosimetristas, que a gente espera que ele aconteça, dada a pandemia, enfim, mas a gente está confiante, que vai acontecer em março de 2021, dia 13 e dia 14 de março de 2021, em São Paulo. E é isso, gente.